som da festa vai subir, da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, da sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Amém, querido? Você pode abrir a sua Bíblia lá em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. E aproveitando, eu quero te convidar. Sinceramente, eu não sabia que o João estava dando o livro de Romanos na sala, né? E eu achei que a gente ia começar, vocês já estão lá na frente, né? Acabando já. E nós iniciamos o livro de Romanos na classe de família. A gente está ainda no capítulo 1. Teve uma irmã que falou assim: nós já estamos no capítulo 14. Que legal. E eu vim a saber que praticamente quase toda a igreja, está estudando Romanos. Quinta-feira as mulheres estão estudando Romanos. Pastor Carlos ministrou Romanos na classe de adultos. Então eu creio que está na direção de Deus, os irmãos todos sendo orientados em relação à epístola de Romanos. Nós vamos ler só o versículo 12. Pegue aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco por intermédio dela, porque cremos que o Senhor é Deus que tem falado aos nossos corações. Tu és Deus que tem trabalhado a nossa história, as nossas vidas, e entregamos nas tuas mãos esse momento, que cada mente aqui nesta noite seja levada cativa a ti em nome de Jesus. Querido, esse versículo está inserido em algumas orientações muito importantes de todo o capítulo 12, porque o apóstolo Paulo ele começa desafiando a igreja a oferecer a Deus o culto racional, aquele que realmente não foge daquilo que é razão. Ele chama a atenção da igreja para entender isso, pelas misericórdias de Deus, apresentar o vosso corpo. E ele começa a orientar a igreja a não se amoldar aos padrões do mundo. Esse versículo também está inserido em um contexto onde ele trata na questão de amor, em questão daquilo que tem que ser praticado. E quando a gente pega toda a estrutura do capítulo 12 de Romanos, a gente pinça esse versículo e a gente procura entender o porquê que o apóstolo Paulo ele parte para um princípio, de levar a igreja a entender que é necessário permanecer fiel a algumas coisas relacionadas às atitudes no tempo de agonia, de dor. Ele fala dos dons espirituais, ele fala da ação espiritual de Deus, daquilo que Deus faz. E diante disso nós queremos trazer para nós nessa noite algo que está relacionado a atitudes que condiz a mim, que condiz a você em momentos de grande embate, em momentos de grandes lutas, em momentos de dor na nossa história. São 3 imperativos muito importantes que a gente pega nesse texto. Ora, como o apóstolo Paulo, diante de tudo aquilo que ele escreve, ele traz uma questão de regozijar na esperança. Ele fala de ser paciente na tribulação. Talvez você fale assim: pastor, o apóstolo Paulo dizer para nós ser paciente em momento de dor, como que é isso? Como que eu pratico isso? O que vai me levar a entender isso na minha vida? Então nós vamos passar aqui alguns minutos, passando para você aquilo que nós temos que agir e fazer como igreja, as atitudes que temos que tomar. Por quê? Porque quando a gente olha o contexto da igreja de Roma, não era um contexto fácil. Era um contexto também onde tinha muitas questões que envolviam o povo de Deus ali, uma luta pela questão de permanecer fiéis, não se amoldando a padrões do mundo, não se amoldando às coisas relacionadas
ao mundo, né? Mas Paulo fala assim, vocês não podem permanecer a estes padrões. Você pega e vai lendo, e ele fala assim, mas vocês têm que se renovar, vocês têm que trazer na mente vocês algo que seja bom. E realmente na questão de trazer à nossa mente algo que seja bom, a gente pega e olha para o quesito relacionado a obedecer. Porque é muito fácil a gente falar para pessoas que passam por dificuldades e problemas, ter paciência. É muito simples a gente falar para as pessoas que na tribulação Deus age. Sábado eu recebi uma ligação, uma mensagem, o nosso Fabinho, baterista, ele sofreu um acidente na vista, que ele poderia ficar cego. E ele foi internado no hospital de base. E as pessoas pedindo ajuda, eu falei assim, vamos orar, Deus está no comando, e ele já está em casa, passou por cirurgia, e graças a Deus não vai ter sequela nenhuma em sua visão, algo que o médico disse que ele ficaria cego. Aí a gente olha e fala assim, Deus, o que dizer, o que falar em relação a isso? Por quê? Porque quer queira, quer não, cada um de nós estamos aqui prestando um culto racional, nós celebramos um Cristo vivo, um Cristo reto, nós celebramos um Cristo que nos traz redenção, que nos salvou, que ofertou a sua vida por amor a nós. E diante disso a gente pega esse versículo e tem 3 situações muito, muito importantes para nós. E uma das coisas que a gente pega e fala assim, olha, regozijar na esperança. Esse é o primeiro grande momento para nós, nós precisamos nos regozijar, estarmos cheios de alegria na questão de esperança. E quando a gente vai olhar essa questão de esperança, muitos autores bíblicos escrevem sobre esperança. Muitas pessoas falam de esperança de forma poética, filosófica, de forma linda, bonita. Eu quero ler uma para você de Hernandes Dias Lopes. Preste bastante atenção que eu vou ler, porque eu não consigo decorar tudo. Quer ver? A esperança é o combustível que nos alimenta em nossa jornada rumo ao futuro. Sem esperança, tombaremos vencidos nas estradas da vida. Sem esperança, nossa alma murcha no calor tórrido da existência. Nosso sorriso apaga-se em nossos lábios e o choro amargo embaça nossa visão. Sem esperança, a vida torna-se um fardo pesado, um grito de dor, uma sinfonia de gemidos. A esperança é o óleo que unge nossa cabeça, a força que tonifica nossa alma, a motivação que impulsiona a nossa caminhada. Querido, quando a gente começa a olhar essa questão filosófica bonita, de palavras doces, amáveis, que nos motiva a entender o que é esperança, nós somos exortados realmente a ter esperança, porque muitas pessoas já ficaram, naufragaram ou ainda irão naufragar por falta de ter essa esperança. Muitas pessoas ficam pelo caminho porque não são exortadas a ter esperança. E a nossa esperança não é naquilo que a gente pode palpar, enxergar, ver. A nossa esperança está na eternidade, Cristo Jesus sentado à destra do Deus Pai. Por isso somos desafiados a ter esperança. E para ter esperança dessa forma, tal como o apóstolo Paulo diz a nós, é necessário ter fé, é necessário sentir-se alegre. E sempre temos que ser regozijados, sempre temos que ser levados a nos regozijar diante das situações que vamos enfrentar ou estamos enfrentando. E o apóstolo Paulo sabia que a igreja precisava ouvir isso, então muitas pessoas já deixaram de caminhar com Jesus, já ficaram para trás porque perderam a esperança, não deram o tempo necessário para que Deus possa agir. E o que eu tenho para te dizer nessa noite, que Deus não age no teu tempo, Deus age no tempo dele, e quando Deus age no tempo dele, é algo perfeito, sem mácula, é algo que vem para ficar e abençoar a tua história. Então nós somos desafiados a crer. E tem muitas pessoas, segundo o próprio Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: outras só esperam aquilo que lhe traz desesperança. As pessoas perderam tanta esperança que eles só esperam o mal acontecer. Você sabe que em muitas ocasiões nós estamos tão desacreditados como Jonas quando foi pregar em Nínive. Deus chama Jonas para pregar em Nínive, ele vai, prega, e ele sobe num lugar bem alto, dentro de um quadro de desesperança, porque ele não acreditava que Deus iria perdoar uma cidade de quase 400 mil habitantes.
Muitas pessoas às vezes estão assim, só esperando a desgraça acontecer. Muitas pessoas estão só esperando o problema aumentar. Eu quero te dizer uma coisa: você é desafiado a ter uma esperança em um Deus vivo e ressurreto que está pronto para agir no tempo dele. Então nós vamos nos alegrar nessa esperança. E uma das grandes coisas que a gente coloca, a igreja é desafiada a crer, a acreditar, contra toda a esperança. Ela é desafiada a entender Romanos 4, 16 a 25, que diz assim: porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. E continua dizendo assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se fossem. O qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, porque tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que Deus tinha prometido, também era poderoso para fazer, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Ora, não só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, que há de ser imputada a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Aqui tem algo muito interessante. O grande desafio para a igreja do agora, a terceira IPI, você que está aqui nessa noite, é entender que existem situações que vêm e batem a tua porta, mas você tem que enfrentá-las sem deixar com que a tua fé enfraqueça. Querido, se o inferno atingir aquilo que você crê, aquilo que você acredita, você perde a guerra, você perde a batalha. E uma das coisas que Paulo fala para os romanos: olha, regozijem-se na esperança, tenham uma esperança cheia de alegria. Mesmo que a gente não consiga ver as coisas acontecendo do jeito que a gente imagina, as coisas às vezes estão paradas, as coisas estão estacionadas, mas eu vou te dizer algo nessa noite: não deixe que essa situação enfraqueça a sua fé. Continue crendo que o Deus que é puro movimento, na hora certa, no momento certo, no estatalar de dedos, Ele muda a tua história, Ele muda a tua vida. Paulo lembra os crentes de Roma sobre a história de Abraão. É muito importante que a gente saiba que, embora Abraão já tenha 100 anos, ele usa a palavra amortecido, ventre amortecido, algo que para o homem não tinha mais esperança, algo para o homem seria impossível, algo que para nós seres mortais é irreal, é impensável. Algo que já estava morto, algo que não produzia vida há muito tempo, esterilidade 100%. Mas quando a igreja acredita, quando a igreja crê nesse Cristo ressurreto, aquilo que chamamos de infertilidade passa a ter fertilidade, porque quem tem domínio da vida é Deus. E Paulo chama a igreja a ter esperança, e nós somos desafiados a ter esperança, a crer contra a própria esperança. E o desafio para nós nessa noite é não deixar com que a nossa fé seja atingida. Nós não podemos nos enfraquecer naquilo que acreditamos e cremos. Nós encerramos a campanha semana passada, e nós falamos de restituição, falamos de movimento, de você crer, de você acreditar. E a última mensagem foi o desafio para você entender o quanto Deus tem de você e o quanto você tem de Deus dentro de você. Fomos desafiados terça-feira a trazer Jesus de volta para o centro da nossa história.
Porque às vezes a gente acha que está tudo certo, está tudo bom, as coisas estão caminhando bem. Mas eu vou te dizer uma coisa, querido, quando a gente está nesta linha de raciocínio, quando a gente procura viver nessa linha, a gente não vigia, a gente não se atenta para as artimanhas do inferno, e às vezes nós somos tomados por coisas que a gente não acredita e não espera, e aí a nossa esperança é abalada. Eu vou te dizer algo, aquele que realmente tem o fundamento da sua vida, ou seja, que tem Cristo como fundamento da sua vida, não perde a esperança e não perde a fé. Ela jamais será enfraquecida. Havia uma promessa: Pai de muitas nações. Quanto tempo se passou, as coisas não aconteceram. Aconteceu sim, no tempo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo chama a igreja a crer. É isso que o apóstolo Paulo fala da questão de amor. O nosso Jesus, aquele que foi entregue por amor, é Ele que nos justifica. Quando a gente pega essa esperança, quando a gente une a questão da esperança em relação ao amor, enquanto aguardamos a nossa redenção final, Deus quer que tenhamos esperança. E quando a gente começa a pensar nessa esperança relacionada ao amor, ligada à ação do Espírito Santo que habita em nós, tem algo que você precisa entender: se Cristo está em nós, se Ele habita em nós, e se os dons do Espírito estão em nós, você precisa passar a nutrir algo que você talvez perdeu, que se chama esperança. É isso que o apóstolo Paulo queria incutir na cabeça da igreja de Roma. É isso que o apóstolo Paulo queria colocar na cabeça da igreja de Roma. O quê? Que se o Espírito Santo está em nós, nós precisamos nutrir a esperança. É muito interessante quando a gente fala de batismo. É muito interessante quando a gente traz para o tempo presente, falar de batismo. E quando a gente fala que algo habita em nós, você tem que entender uma coisa: quando a gente fala de batismo, João batizava para o arrependimento com água, e ele dizia para o povo daquela época: olha, eu estou batizando com água, mas está vindo alguém aí que vai batizar vocês com fogo. Querida, eu vou te dizer nessa noite, você não foi só batizado com água, você foi batizado com fogo. Então a tua esperança tem que ser viva, ela tem que ser ativa. E um escritor da Bíblia diz assim: a esperança é a progenitora da fé, sendo tão somente dois aspectos diversos da mesma atividade espiritual. Eu fui procurar entender um pouquinho dessa questão que ele quis colocar. Você pega 1 Coríntios 13, e você vai ler ali a questão do amor. A gente usa muito isso na linguagem romântica, de pessoas, de casais. Mas é muito interessante quando você pega a ação do Espírito Santo de Deus em relação ao amor. Porque lá diz que no amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Então tem algo em nós que ativa a nossa esperança. Você pode sofrer, você pode suportar, porque existe alguém dentro de você clamando por você, insistindo com você, indo até o trono da graça de Deus, intervindo na tua história, gemendo com gemidos inefáveis. E é isso que eu quero dizer nessa noite: tem alguém gemendo por você nessa noite, e é o Espírito Santo de Deus. É aquele que nos enche de toda a esperança, é aquele que nos enche de ousadia, é aquele que nos garante realmente que algo vai acontecer. E quando a gente pega Romanos 8,32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também como ele todas as coisas? É uma pergunta que o apóstolo Paulo lança para a igreja, porque eu creio que naquela igreja existiam pessoas sem esperança, sem perspectiva, sem vontade de adorar, sem vontade de buscar, fazendo da sua vida espiritual algo mecânico, algo sem vida. E a grande questão aqui, querido, quando a gente pega esperança, liga em amor, liga na ação do Espírito Santo de Deus, porque o nosso Deus é um Deus completo, e se Deus está em nós e Ele é completo, a nossa atitude também tem que ser completa. Fica aqui a grande pergunta: como Ele não nos dará também todas as coisas?
Por isso que ele diz assim, ó, regozije-se na alegria. Ora, se jogarmos para o texto, que ele fala lá, não amoldeis no presente século, não se deixe amoldar para as coisas que acontecem lá fora. Eu fico pensando aqui, querido, lá fora tudo é mais fácil. As coisas lá fora, tudo se torna mais fácil. Talvez as pessoas lá fora dizem assim, eu não tenho que prestar conta a ninguém, não tenho que dar satisfação a ninguém, porque quando a gente está dentro de um segmento religioso, o simples fato de prestarmos conta, não para pessoas, mas para Deus, mexe com aquilo que às vezes chamamos de valores ou conduta. Por que muitas pessoas não querem aderir ao Evangelho? Porque o Evangelho verdadeiro transforma, o Evangelho verdadeiro nos molda, o Evangelho verdadeiro nos torna parecidos com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês não podem ser como pessoas lá fora. A mente de vocês tem que ser a mente de Cristo. A atitude de vocês tem que ser uma atitude cristã. Vocês precisam ter esperança. Vocês precisam entender que se Deus enviou o Filho dele por amor a nós, será que Ele não nos dará aquilo que Ele prometeu? Então está na hora de nós pensarmos na nossa própria existência, na nossa vida. O que ainda está faltando, o que ainda não chegou ao ápice do teu pedido. Aquilo que temos orado, aquilo que temos colocado diante da presença de Deus. Querido, comece a pensar quando a tua fé começar a ser bombardeada pelas situações da vida. Comece a pensar no preço, na atitude de Cristo, no que você celebrou aqui nessa noite. Eu creio que em nenhum momento na vida de uma igreja ela celebra um Cristo morto. Ela celebra um Cristo vivo e Ele está aí dentro de você. E se nós celebramos este Cristo vivo, e se o Espírito Santo está em nós, a esperança que Ele traz é motivo de alegria. Se alegre na esperança. Reative a tua fé. Reative a tua alegria. 1 Coríntios 12:7 diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Preste atenção. Tem uma tradução que talvez a sua seja assim, ó, o Espírito Santo de Deus se manifesta para um fim proveitoso. Aí eu fiquei pensando, Paulo escrevendo aos crentes de Corinto, aos crentes de Roma, falando de esperança, falando de amor, falando de atitude. E quando ele escreve fim proveitoso, eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Quem tem a absoluta certeza incontestável de que Cristo está dentro de si, diga glória a Deus. Só o lado esquerdo aqui. Lado direito. Só os homens. Só tem homem aqui? Só os homens. E as mulheres? Aí eu fico pensando, o Espírito Santo está em mim, aleluia, glória a Deus. Ele habita em mim, tenho esperança. Eu fiquei pensando em 1 Coríntios 12:7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu prefiro essa, para um fim proveitoso. Aí a gente fica analisando, falei, peraí, o apóstolo Paulo fala de amor, o apóstolo Paulo fala de virtudes, fala que o amor tem que ser sem hipocrisia, fala que nós temos que nos alegrar na esperança, fala que nós não temos que ser preguiçosos quanto ao zelo, fala que temos que ser fervorosos no Espírito. Eu vou te dizer algo aqui nessa noite. Eu fiquei pensando nisso, olha, isso é Deus esfregando a palavra dele nas nossas narinas e nos nossos rostos, dizendo assim: se você disse que o Espírito Santo está em você, então tudo que envolve a sua vida é para um fim proveitoso. É útil. Agora joga isso dentro de um contexto de esperança.
Tem muitas pessoas que esperneiam, jogam tudo para cima. Tem muitas pessoas que perdem a perspectiva de vida. Tem muitas pessoas que perdem o foco que é Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que ficaram pelo meio do caminho. Talvez você conheça pessoas que até então tinham essa atitude do Espírito dentro de si, fervorosos. Vou te dizer uma coisa, amado, amada do Senhor. Se o Espírito Santo está dentro de mim, todas as coisas que envolvem a minha história, a minha vida, terá um fim proveitoso, porque é Deus que está dizendo. É o Espírito Santo que age. A manifestação dele é dada a cada um, de forma que lhe seja proveitosa, útil. Agora, aí a gente une algumas coisas a esta palavra, do apagar o Espírito, de sufocar o Espírito, de não alimentar o Espírito. Porque muitas pessoas deixam de crer e acreditar, porque o Espírito apagou dentro de si. É possível apagar o Espírito dentro de si. Não apagueis o Espírito que está dentro de vós. Por isso que o apóstolo Paulo vai ligando as coisas, parece que ele é igual uma peteca. Fala de culto racional, fala de não nos amoldar as coisas do mundo, fala de amor, fala de coisas fervorosas. Saca do meio de uma perícope completa um versículo dizendo assim: você tem que se alegrar na esperança, viu? A grande questão é: quão vivo está Deus dentro de mim? Porque em muitas ocasiões ele está gritando, ele está berrando. Há uma sensibilidade muito grande em alguns, outros já não. Mas eu tenho que te dizer, tudo que envolve a tua vida 100%, você pode ter a certeza que não vai ter o fim que você quer, vai ter o fim que Deus quer. Porque o Espírito Santo quer um fim proveitoso e útil. Então nós temos que crer nessa esperança. Nós temos que acreditar neste Deus. E eu quero desafiar você a crer. Eu quero desafiar você a alimentar essa esperança. Eu quero alimentar o teu coração dizendo assim: se Ele deu o Filho dele por amor a você, então Ele vai fazer aquilo que o teu coração está pedindo. Ou a gente arranca da palavra de Deus quando diz lá: agrada-te perante o Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas o meu coração tem que ter muito de Deus. Ninguém aqui deseja enfermidade, ninguém aqui deseja morte, ninguém aqui deseja coisas estragadas, ninguém aqui deseja coisas poluídas. Nós desejamos aquilo que é do céu para nós. Então agrada-te perante o Senhor. Entenda que é o Espírito Santo que vai agir, a manifestação dele para um fim. E o fim é vida. Você pode dizer glória a Deus? Fala assim: o fim que o Espírito tem, Espírito de Deus em mim, é para um fim útil. Você já imaginou? Tudo é usado por Deus. Deus usa cada coisa para nos moldar. Deus usa cada detalhe na nossa vida para nos colocar de pé. Deus usa cada detalhe na nossa história para dizer assim: eu reino. Eu tenho domínio de terra, céu e mar. Eu tenho as chaves do inferno. Eu criei, eu gerei. E o maior desejo que Deus quer em relação a você é que você saia daqui caminhando, não simplesmente vendo para acreditar e crer, mas caminhando debaixo da sombra que chamamos de onipotente, porque o Espírito Santo de Deus está em nós, Ele habita em nós, e aconteça o que acontecer na tua história, a partir de agora, a partir de hoje, vai ter um fim proveitoso, porque é para a glória e louvor do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Outra situação que é muito importante nesse versículo, que ele fala da questão de nós termos paciência na tribulação.
Não sei o que foi falado lá na sala de vocês, mas ter paciência na tribulação parece utópico. Né? A gente é meio utópico. Abra sua Bíblia lá em Atos 14. Paulo e Barnabé em Listra, conselhos que ele deu aos seus discípulos. Atos 14, 21 e 22 diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E tendo anunciado o evangelho, muitos discípulos voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Você sabe o que eu fiquei pensando aqui? O que é de mais suma importância não é a tribulação que você passa. O que é de primazia, o que é de suma importância, o que importa para cada um de nós, é a certeza da entrada no reino dos céus. O apóstolo Paulo já havia avisado os discípulos, dizendo assim: a coisa vai ficar feia para o lado de vocês, trazendo para os nossos dias. As coisas podem ficar complicadas em relação a vocês. E tem muitas pessoas que pensam que a sua vida cristã é uma colônia de férias, como diz o especialista da Bíblia, Hernandes Dias Lopes. Já ouviu falar isso? Colônia de férias. Tem muitas pessoas que pensam que a vida cristã é um parque de diversões. Eu gosto muito do Hernandes Dias Lopes porque ele é muito pastoral. E tem muitas pessoas que pensam que a gente pode viver numa estufa espiritual, e que a gente tem a capacidade de blindar a sua história. Mas ninguém aqui tem a capacidade de blindar a sua vida e a sua história. Ninguém aqui está imune às situações da vida. Ele usa um termo muito interessante, não sei se vocês falaram desse termo lá, se o João pesquisou alguma coisa do Hernandes Dias Lopes, que chama borrascas. Fala assim, borrascas. Não é pegadinha não, pode falar. Ué, não vai falar? Ele fala assim: estamos sujeitos às borrascas perigosas e às crises mais avassaladoras. O que é borrasca, pastor? Quem sabe o que é? Levanta a mão. Ninguém sabe? Também não vou falar. Talvez as pessoas estão no celular aí pesquisando, né? Eu vou falar: borrascas, ventania impetuosa e repentina, acompanhada de chuva forte ou neve, temporal com chuva e vento intenso, que agita o mar em demasia. Isso são borrascas. E aprendeu uma palavra, borrascas. Viu, João? Borrascas. Tinha um menino lá no acampamento procurando você para saber o que é demagogo que você falou lá. Borrascas. Eu fiquei pensando no apóstolo Paulo dizendo assim: olha, vocês precisam ter paciência, mas uma paciência que triunfa, porque a sua história pode estar cheia de borrascas perigosas, mas tenha paciência. Quando a gente fala do apóstolo Paulo, eu gosto muito quando ele é levado para estar em Roma. Primeiro o navio que ele estava afunda. Aí eles caem numa praia, fazem uma fogueira, o apóstolo Paulo pega um graveto, e desse graveto sai uma serpente e pica o cara. Já viu? Que cara azarado. Parece a gente, né? Eu venho para a igreja, estouro um pneu. Vou pôr o pneu reserva, step e murcho. Irmão, quando você for no posto, olha o step. Aí você fala assim: nossa, que azar. Não, a irmã disse assim: glória a Deus, porque isso poderia ter acontecido na pista, aconteceu dentro da cidade, o meu Deus me guardou, aleluia. Eita, crente abençoado. Tribulação. Como que a gente passa pela tribulação? A gente passa pela tribulação de forma triunfante, sabe por quê? Porque é Cristo que opera em nós, tanto querer quanto realizar, amado.
É Ele que faz todas as coisas. Pode inventar, pode passar essas borrascas que forem na história do cristão. Ele está ali firme. Os seus conceitos e valores em relação à fé não serão jamais abalados. Quantos de nós às vezes nos tornamos vítimas de cada situação, de situações que ferem a nossa alma, que ferem a nossa vida? Quantas pessoas aqui não passam pelo vale da prova? Quantas pessoas aqui não têm uma história para contar de lágrima derramada? De noites e noites chorando? E o apóstolo Paulo fala para os crentes de Roma lá atrás: olha, tenha paciência na tribulação. Talvez para muitos aqui nessa noite, se alguém chegar para você, tenha paciência na tribulação, você não parte para cima dele porque você é crente, mas que dá vontade de dar uma bolacha, dá. Você não está na minha pele. Então a grande questão aqui é: aquieta a tua alma. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o desafio para nós é entender que o inimigo pode nos apertar por trás, dos lados. Podemos ter o mar pela frente, mas temos um Deus que diz para você nessa noite: não pare, marche para dentro da água, porque eu vou abrir esse mar para você. Foi o que aconteceu lá. Você viu? O Senhor trouxe a gente aqui para morrer no deserto. Porventura não tinha túmulos lá no Egito para a gente ser sepultado, para a gente ficar lá mesmo? Eu vou te dizer algo como Deus está colocando no meu coração nessa noite. Não importa o que está acontecendo. Não coloque o teu foco na situação que está fazendo você perder o sono. A palavra de Deus lá em Pedro diz: tende por alegria, por passardes por provações, porque depois de ter sido provados por um pouco, Ele mesmo, o próprio Deus, virá te fortalecer, te abençoar, te colocar de pé. É Ele mesmo que está abraçando a tua causa. É Ele mesmo que está fazendo aquilo que você precisa entender. Olha, fique calmo. A ordem dada para nós nessa noite é: tenha por alegria, paciência na tribulação. Vai passar. Vai passar, pastor, porque não é você, seu abençoado. Vai passar, a palavra de Deus está dizendo que vai. Não briga com Deus. Vai passar. O desafio é enfrentar a tribulação de forma otimista. A gente fala que Deus é inabalável. A gente constrói a nossa vida cristã em cima de alicerce. A gente fala que a gente crê, a gente tem fé. Querido, se a tua vida está sendo construída em cima de um alicerce inabalável, tenha paciência. O esposo vai mudar. Pastor, será? Acho que eu morro e não vejo isso. Eu falava isso, falava assim: eu vou morrer, meu pai não vai parar de beber. Hoje meu pai não bebe, meu pai não fuma, está lá dentro de casa, cuidando das coisas dele, construiu outro apartamento na casa que ele habita. Meu pai tem quase 80 anos. E eu sempre falei: tadinha da minha mãe, não bebia, não fumava, adorava a Deus, buscava o Senhor, morreu com 59 anos de idade. E o senhor Lázaro Hilário, o filho, está lá, vivinho da sirva. Falei com ele hoje. A gente não entende as coisas de Deus. Então a nossa fé tem que ser realmente nesse Cristo que vai nos ouvir. Tenha paciência na tribulação. Ela vai passar. Toda tempestade, ela passa. Tudo passa. Quantas coisas já passaram na nossa vida, na nossa história. A
tribulação talvez seja aquela coisa que esmaga a gente, que maltrata a nossa vida. A tribulação às vezes vem, passa por cima da gente como um rolo compressor. A priori a gente diz, eu não consigo mais, até aqui já deu, não dá mais. Vou preferir a teologia da caverna, entrar ali, não quero saber, vou ficar ali, vou me esconder, vou me proteger. Não sei como que está a tua vida e a tua história. Mas eu só sei de algo. Pode macetar o teu corpo. Pode se sentir como uma cana trincada, esmagada. Mas aquilo que é construído internamente no altar, jamais será arrancado da tua história. Porque no tempo certo, Deus virá e transformará a situação. Isso é ter fé. Isso é ter paciência na tribulação. Isso é ter paciência na tribulação. Quanto tempo as pessoas esperaram pela ação de Deus? Quanto tempo Abraão esperou para o filho Isaac chegar? O que Deus quer trabalhar na nossa vida às vezes é o imediatismo. O ser humano hoje é cheio de vontades que querem para agora, para já, para o hoje. E o apóstolo Paulo olha para a igreja e fala assim, olha, não é assim, o fogo da tribulação virá. E é muito interessante que tem muitas outras coisas relacionadas a essa tribulação, que autores lançam como uma mola propulsora para a grande tribulação. Se a coisa está ruim, vai ficar pior. Não é o meu foco aqui levar você a pensar de forma escatológica, mas pensar na realidade da tua vida e da tua história, aquilo que você está passando hoje. Vai ficar pior. Os tempos são difíceis. Mas eu quero te dizer, os tempos são difíceis. Mas o nosso Deus não se enquadra em tempos difíceis. O nosso Deus é o Deus que ofertou o Filho dele por amor a você, continua sendo Pai, continua sendo Deus, e no momento oportuno Ele vai escutar o teu grito de socorro. Ele vai intervir na tua história. Você crê nisso? Você pode dizer amém? Paulo fala assim, tenha paciência na tribulação. Eu falei, beleza Paulo, eu vou ter paciência, mas amanhã tem uma promissória para pagar, amanhã tem contas a acertarem, amanhã tem situações para resolverem. Eu vou te dizer, coloca Jesus na frente. Ele vai dar a solução. Ele vai te revelar aquilo que é necessário. Você crê? Você pode dizer amém? Para encerrar a última situação desse versículo, que ele fala assim, olha, precisamos ter uma firme perseverança. No quê? Coisa que ninguém gosta. É coisa que ninguém gosta às vezes. Quem gosta de orar aqui, diga amém. Ele fala para você assim, ó, tua esperança tem que ser alimentada, tua paciência na tribulação tem que ser tocada, e tem algo que você precisa aprender. O apóstolo Paulo já falava lá adiante, você precisa ser perseverante na oração. Será que você consegue responder para você mesma, para você mesmo, qual é o propósito da oração? Vamos ser sinceros, gente, nós não somos perseverantes na oração, não. A gente até tenta. Eu vou contar um caso para você. A gente tem que tomar cuidado com o voto que a gente faz, né? Eu falei para a Cida hoje, falei, você não perde a oportunidade, né? Você poderia até falar, mas depois. Eu vou contar, mas não vou falar o nome. Eu já tive a experiência de fazer o ano inteiro, todo primeiro domingo do mês, de jejum, mesmo, o dia todo. Viajei com o pastor Carlos, o cara colocou assim 4 picanhas na minha frente. Eu estou aumentando porque eu não vi, tá? Mas ele falou que tinha comprado 4 picanhas. E eu morro de fome. No hotel só tomando água. Café da manhã de hotel, sabe aquele café de manhã de hotel? O pastor Carlos foi tomar, você não vai? Eu falei assim, rapaz, é tentação.
Aí eu fui comer depois de 11 horas, 11h30 na casa do Pepo com a Mônica. Deus preparou um banquete para mim, frango, caipira com arroz, polenta, eu comi até babar. Eu fiz esse propósito com Deus o ano inteiro. E tem um irmão que falou assim: eu vou fazer isso o resto da minha vida. E não é que ele esqueceu hoje, rapaz, e comeu até babar. E essa pessoa não se odiou. E a dona Onça, a patroa, falou assim: você não falou? Coitado dele. Eu falei assim: fala, mas fala depois, pede perdão e começa, viu? Deus é bom demais da conta. Propósito de oração. Para que serve a oração? Fala assim: Deus está com os retos de coração. E quem é reto de coração procura estar em oração. Provérbios 3,32 diz assim: porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os retos está o seu segredo. Como que eu descubro o segredo de Deus? Fala assim: orando. Fala aí, orando. Não é você chegar para aquele irmão, já viu quando tem aquele eventos de pregação de pastores que tem dom de revelação, aí você vai lá, aproveita, ora por mim, irmão, revela. Aí o cara vai lá, revela, e você faz: nossa! Mas você sabia que Deus também pode revelar a você? Porque você é reto de coração? Os segredos de Deus. Então o propósito da oração é desenvolver o que? Uma comunhão com o chefe. Por isso que o apóstolo Paulo fala: igreja, tem que perseverar na oração. A gente até começa bem orando, aquela coisa assim gostosa. Deus abençoa, faz aquela coisa acontecer. Eu vou começar a campanha no Monte sexta-feira, agora é sério, agora vai. Viu, Paulo? Agora vai. Cadê o Vinícius? Agora vai. Perseverança na oração, porque os segredos de Deus estão reservados para você, mas eu tenho que ter comunhão com Ele. Ou você acha que Deus vai falar com você que não ora? Não, Ele fala, pastor. Para. Mas é o desejo que Ele quer. Qual o propósito da oração, pastor? Desenvolver uma total dependência de Deus. João diz lá, olha, João 15,5, todo mundo conhece, ele fala assim: eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Paulo já sabia disso, total dependência de Deus. Você pode pegar todas as cartas do apóstolo Paulo, você vai encontrar lá a questão de perseverança na oração. Qual é o propósito da oração? Receber influência do seu caráter perfeito, que alcança e transforma as nossas vidas. Esse é o propósito da oração. Qual é o propósito da oração, pastor? É levar você a entender 2 Coríntios 3,18, que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui é frase de caminhão, ó. Quando oramos, movemos a mão daquele que move o mundo. Vou falar de novo. Quando oramos, movemos a mão daquele que move o mundo. Então ora, a gente sabe e não ora. Quando a gente fala assim: irmão, vamos orar, essa semana é semana de oração. Se você coloca e convida para um culto de libertação, de revelação, a coisa, vem cá só para a gente orar, ter um momento de oração. 2, 3, 4, 5, no máximo 10, olha lá ainda.
Mas o apóstolo Paulo diz: olha, você precisa perseverar. Qual é a forma que Deus escolheu para falar com você? Por meio da oração. E eu não vou ficar aqui falando muito sobre isso, porque a gente sabe disso. A gente tem ciência disso. A gente não consegue manter-se puro diante de uma sociedade corrupta se não orarmos. Se não buscarmos a presença de Deus. Olha o que escreve um grande autor: tornamo-nos parceiros de Deus no governo do mundo por meio da oração. Tornamo-nos parceiros de Deus no governo do mundo por meio da oração. Quer mudar a história? Não tem outro caminho, é oração. É colocar diante de Deus a minha história. Por que hoje muitos problemas não são solucionados? Porque hoje o mundo está um caos. Porque a igreja às vezes não está voltada para o clamor. Porque a igreja de Cristo está voltada tão somente para shows e apresentações. Nós queremos e almejamos a bênção de Deus para nós. Não é errado você desejar isso. Mas nós não queremos mover uma palha para que isso aconteça. Nós queremos a transformação da nossa sociedade, a transformação do nosso Brasil. Mas não movemos uma palha para que isso aconteça. E isso é realidade. Sequer abençoamos o alimento que está sobre a mesa da nossa casa. E o apóstolo Paulo escreve para uma igreja dizendo assim: olha, tem que ter esperança. Troca a pilha. Tem que ter paciência na tribulação. Mas você tem que perseverar na oração. Não tem outro jeito, querido. Se queremos a transformação de alunos, é oração. Se queremos e almejamos que as portas se abram, não é pedir só para o pastor, não, é oração. Quando a igreja de Cristo entender que é necessário buscar o Senhor enquanto se pode achar, infelizmente, ela vai continuar a ter só migalhas. Agora, a partir do momento que essa igreja entender que a perseverança na oração pode mudar a história de uma sociedade, ela vai participar a comer dos manjares dos céus. Essa é a grande verdade. Verdade é essas vezes que a gente não quer. Então comece a cultivar uma vida de oração. Não estou aqui pré-julgando ninguém, irmãos. Eu só estou dizendo aquilo que o apóstolo Paulo está mandando você fazer. Ninguém vai ter paciência na tribulação se não tiver vida de oração. Eu mesmo posso dizer isso para você. Para eu ter paciência na tribulação, se eu não orar, eu não tenho. Esperança, então, a gente quer resolver do nosso jeito, da nossa forma, da hora que a gente quer. É agora que eu vou resolver isso, pronto, acabou. Não. Eu tenho aprendido a esperar, eu tenho aprendido a ouvir, eu tenho aprendido a ter paciência na tribulação. E eu tenho aprendido a orar. Pastor falando que tem aprendido a orar, você já tinha que saber há muito tempo. Não, irmãos, pastor também precisa aprender a orar. Como que está a sua vida de oração? Ou você só ora quando vem as tribulações? Ou você ora só quando você está precisando de algo do Senhor? As grandes questões são resolvidas por meio de um clamor. Ah, pastor, estão falando coisas indevidas em relação à minha vida. Vai orar.
Quem vai ser o seu advogado não é você, Deus. Ah, pastor, estou sofrendo perseguição na minha empresa. Vai orar. Ah, pastor, a minha empresa está passando por problemas e dificuldades. Coloque o teu joelho no chão. Pastor, as vendas estão ruins. Coloque o teu joelho no chão. Pastor, eu estou com dificuldade de relacionamento na minha casa, com meus filhos, com minhas filhas. Coloque o joelho no chão. E tenha paciência. Porque se eu creio que Deus está ouvindo o meu clamor, as coisas vão mudar. Quem crê nisso, diga amém. Mas, irmãos, são elos. Muitas das nossas vidas aqui nessa noite estão incompletas porque não tem elos. Ou está bem em uma área, ou está mal em outra. Nós temos que ser plenos, 100%, culto racional, coisa certa, correta. É óbvio que a santificação plena só quando você fechar os olhos, mas enquanto não acontecer, dá para se viver uma vida de conformidade com a palavra de Deus. E o que Deus está dizendo para você nessa noite: regozijai-vos na esperança, tende paciência na tribulação e persevere sempre na oração. O que vai ser? O que você está precisando hoje? Isso já tem quase 2000 anos. E estamos vivenciando os mesmos contextos, as mesmas histórias em tempos diferentes. É muito fácil você chegar para alguém e dizer assim: ore por mim. É óbvio que a gente vai orar, né? Se a pessoa chegar para a gente e falar assim: ore por mim, é óbvio que você vai orar. Você não vai dizer não. De tempos em tempos, as nossas vidas está faltando perseverança. Em alguma área da nossa história. E vou encerrar dizendo para você que o nosso Deus tem um desejo enorme de fazer de você realmente uma imagem e semelhança daquele que te criou, que é Jesus Cristo. E Ele vai usar os meios dele para te formatar, para forjar o caráter de Cristo dentro de você. E pode ter a certeza que quando Deus forja o caráter dele dentro de nós, Ele não vem de mão vazia. Curva sua fronte, feche seus olhos. Som da